Então, Ivo, esse é um assunto que eu gosto bastante, até porque foi um dos motivos foi um dos motivos que eu fiz o meu TCC na graduação. É um assunto muito complexo, mas aí eu vou te falar com uma experiência de quem milita na prática com isso, no direito criminal. Exatamente. No direito criminal. Que aí pode destoar um pouco da sua opinião, da opinião do doutor, mas isso é importante. Mas isso é importante. Né? Eu, como militante ativo da advocacia criminal e vejo isso na prática, o nosso sistema penitenciário hoje, que deveria ser diferente, mas não é, ele dificilmente ele vai ressocializar o cidadão. Em que sentido? Eu vou te explicar. Falo por São Paulo, né? Em boa parte do sistema penitenciário brasileiro também que atuo. São Paulo não tem uma separação de crimes e de conduta de ser humano, porque não é só o crime. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cometer um crime. Claro que temos certeza que alguns crimes a gente não irá cometer por personalidade da nossa própria pessoa. Agora, deveria ter uma separação, porque você pega um cidadão que comete um roubo com violência e coloca junto com o mesmo cidadão que cometeu um crime de trânsito. Entendi. O que acontece? Claro e evidente que nós sabemos que no sistema penitenciário de São Paulo hoje existe uma certa tendência ao encarceramento e ninguém quer se livrar disso, o governo. Então a tendência é encarcerar por encarcerar, deixa o cidadão lá encarcerado lá, não importa o que tipo de crime ele foi, coloca ele lá encarcerado. Qual que é o problema que isso gera? Aquele cidadão que foi para o sistema penitenciário por um ato falho daquele momento dele ali, ele vai conviver com muita gente que já tem uma conduta criminosa. E que faz daquilo um hábito, faz daquilo uma profissão. E eu acredito, e a ciência prova, que o crime vem da convivência. O crime vem da convivência. A criminologia explica isso. Então, se você está junto com aquele cidadão que é voltado a delinquir, e ele não tem, pelo menos para ele, uma vontade de parar, aquele outro cidadão dificilmente ele vai conseguir sair daquele meio ali. E o sistema penitenciário deveria, por força de lei, se preocupar com isso, e não se preocupa. Então, o nosso grande problema hoje é isso, encarcera o cidadão, vamos punir ele, põe ele junto, porque o sistema penitenciário, infelizmente, não tem como deveria ter. Se tivesse um pouco de força de vontade, nossos governantes teriam. E poderia. E se tivesse um pouco de força de vontade, nossos governantes teriam. Mas ninguém quer saber desse tipo de ressocialização. O cara quer saber de punir por punir e vamos punir. Então, você pune o cidadão lá em X anos de prisão. Você coloca ele para conviver diariamente. Estamos falando que o cara vai conviver diariamente. Se a gente vê nesses pode complicar. Se a gente vê nesses programas aí que agora está muito na moda, esses programas de convivência aí nas televisão, aí se a gente vê que a pessoa que tem uma conduta um pouco menos agressiva, que com o tempo ele se torna tem uma conduta agressiva, porque ele convive com aquilo diariamente. Imagina um cidadão que ele sabe que daqui a 1 mês, 2 meses não vai sair dali, ele vai ter 3, 4 anos para sair dali. A tendência dele a aprender aquela outra conduta é quase certa. Então a ressocialização deveria ter, mas não tem. E te falo mais ainda, qual que é o grande problema? Hoje em dia o cidadão é condenado a 2, 3 anos de prisão, ele tem lá sua pena cumprida. Depois que ele sai dali, Ivo, vou falar para você, dificilmente ele consegue trabalho. Alguém vai dificilmente alguém vai dar a mão. Primeiro, o que acontece? Eu acho que aí, sei lá, não sei se é uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais. O cidadão vai lá, tira um atestado de antecedente, porque é a primeira coisa que a empresa pede para poder dar um trabalho, para um serviço para aquele cidadão. Vai vir lá, constando lá. Ninguém quer. Porque você não vai julgar a personalidade daquele cara naquele momento do trabalho. Você vai ver o passado dele. Então esse cidadão ele vai se sentir numa situação tão crítica que poucas portas abertas... Pode ser que seja levado a enveredar pelo crime. Ao meu ponto de vista, deveria ter um pouco mais de flexibilidade nesse sentido para a sociedade ter e permitir que realmente tenha uma ressocialização de fato. Porém, a gente entende que é muito difícil porque o próprio governo não incentiva isso. Não muda isso.